Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 22 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos bombardearam fortemente Kherson em resposta a um bombardeio ucraniano que aconteceu também no resto do Oblast, ali na região. Os ucranianos confirmaram planos de tomar a península de Kimburny, mas pedem silêncio operacional sobre isso, a gente não vai ter informações em breve. Os russos parecem muito preocupados com a perda da Crimeia. Já mandaram evacuar a cidade de Armiansk, os civis da cidade de Armiansk aqui na península. Nas outras regiões tem luta muito forte em Pavlivka e em Bakhmut. A gente vai dar uma atualizada como é que estão essas lutas ali. E ambos os lados estão acumulando muitas tropas aqui na região de Mariupol. A gente não sabe exatamente o que se pretende ali, mas vai acontecer alguma coisa. E, finalmente, os russos estão prevendo um recuo estratégico na região de Enerhodar. Parece que eles vão entregar essa região aqui para os ucranianos. Vamos entender esse assunto, esses assuntos todos em mais detalhes. Essas notícias foram sugeridas por César Lan, Dr. JJ, o Boy Magia de Jacarepe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem os ucranianos fizeram uma ação muito forte de bombardeio em várias regiões aqui do Oblast de Kherson, na parte que ainda está ocupada pelos russos, e tem aqui algumas imagens dos incêndios e coisa e tal, atingindo principalmente postos de comando e controle, armamentos e agrupamentos de tropas, e tem gente assumindo que isso vai ser por conta de realmente os ucranianos estarem com aquela ideia que foi mencionada ontem pelos oficiais americanos, de que essa seria a melhor hora para os ucranianos continuarem avançando ali em Kherson, né? Ou seja, não pararem no Rio, não se acomodarem ali no Rio. Eu não sei se é isso que está acontecendo, porque também isso pode ser explicado simplesmente por tentar diminuir a força do exército russo, atingindo os agrupamentos que tem ali, os locais de munição e coisa e tal, né? Mas, além disso, também houve a confirmação ontem pelo exército ucraniano que está em curso uma operação para tomar a península de Kimburny. É aquela península que tem aqui embaixo, a gente já explicou para vocês em outros vídeos a importância operacional dela, que é justamente a melhor forma dos ucranianos colocarem um pé na margem esquerda do Dnipro. Por quê? Porque essa região aqui é muito difícil dos russos suportarem aqui, se defenderem nessa região. Se os ucranianos, por exemplo, ultrapassarem nessa região aqui, eles ficam muito suscetíveis a ataques dos russos de todos os lados, mas aqui é muito difícil, é uma área pouco habitada, é uma área que tem muitos lagos e areais e atoleiros, de forma que é difícil para os russos fazerem o combate ali, né? Então, seria a melhor maneira dos ucranianos botarem um pé na margem esquerda do Dnipro e eventualmente lançarem depois uma campanha para retomar toda a margem esquerda aqui do rio Dnipro, né? Então, a gente já viu alguns dias que havia essa ação, que já haviam inclusive vídeos de botes, né, saindo aqui de Ochakiv em direção a essa parte aqui da península, que é a restinga de Kimburny, né? Então, a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa, agora foi confirmado pelo exército ucraniano, mas de qualquer forma eles pediram silêncio operacional, ou seja, para ninguém mostrar imagem, ninguém falar como está o avanço, até eles terem pelo menos uma base estabelecida firme aqui na península, né? Essa informação foi dada tanto no Instituto para Estudo da Guerra, quanto na Natalia Rumeniuk, que é a secretária de imprensa para as forças de segurança da Ucrânia no sul, né? Então está confirmado aqui. E isso tudo com os ucranianos bombardeando essa área toda aqui e tentando pegar a península, parece que está realmente indicando que eles vão tentar continuar avançando a partir do rio. É um desafio grande, tá? Não é um desafio pequeno, não. Até porque corre aquele risco, como eu expliquei para vocês, deles terem o mesmo problema que os russos tiveram do lado de cá, de você ter dificuldade de passar
as coisas aqui pelos rios, né? Os russos não têm um HIMARS tão preciso que possa destruir pontes na retaguarda, mas eles têm um monte de armas de artilharia e foguetes também que podem compensar a falta de precisão com a grande quantidade de foguetes, né? Ao contrário dos ucranianos que não queriam usar foguetes sem precisão para não matar os civis, os russos não vão ter esse tipo de cuidado. Enfim, vamos aguardar novidades aqui, né? É lógico, como os ucranianos bombardearam várias coisas aqui na região do Oblast de Kherson, os russos bombardearam a cidade de Kherson também, em algumas regiões próximas aqui, pegaram coisas civis, mas também tentaram atingir pontos militares, então faz parte da guerra isso daqui, né? Não tem jeito. Um blogger russo, né, o Obraz Budushego, está sugerindo que o Kremlin está se preparando para a possibilidade da Ucrânia avançar na Crimeia até a primavera do ano que vem, né? Os críticos da guerra estão sendo suprimidos para preparar para mais decisões difíceis no futuro próximo. Eu não sei se essa decisão difícil vai ser na Crimeia ou se vai ser antes lá na usina de Enerhodar. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Aqui, ó. Ele está falando aqui exatamente nesse caso, olha só. Tudo está apontando para o fato de que o Kremlin vai transferir o controle da planta nuclear de Zaporizhia para a IAEA e então para Kiev. O roadmap disso, as etapas disso vão ser assinadas pelos diretores lá da IAEA, um argentino que é amigo do Papa, o Rafael Grossi. Moscou considera as condições de Zelensky, Grossi e Francis aceitáveis. Qualquer acordo com eles são legítimos, não importa o que diga o speaker da Duma, né, da Câmara dos Deputados lá. A Câmara dos Deputados não quer que a Rússia entregue a usina de Zaporizhia, mas aparentemente o Putin aceitou, né? O presidente vai trabalhar de acordo com o objetivo de manter o poder. Então, o cancelamento da demanda de Kiev para a saída de Putin do Kremlin foi uma mensagem espelhada para a falta de desejo de tirar Zelensky do poder. Olha o que aconteceu. Alguns dias atrás, o Putin fez realmente uma mensagem no jornal lá da Rússia falando que eles não têm interesse nenhum em tirar o Zelensky do poder. E parece que agora o Zelensky também fez uma mensagem desse tipo, quando ele elencou as diversas coisas que a Ucrânia quer para chegar na paz, ele tirou um requisito que havia antes, que era a retirada de Putin do poder. Ou seja, o que a gente pode estar vendo aqui é justamente uma negociação no sentido de Putin, tudo que vai sobrar para ele vai ser continuar no poder na Rússia, né? E nesse acordo aí que está sendo costurado, já está, pelo visto, passar a usina de Enerhodar, voltar ao controle ucraniano, ou pelo menos da IAEA, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante. A realidade é que a ameaça de uma ofensiva pelas Forças Armadas ucranianas na Crimeia na primavera de 2023 criou um risco político inaceitável para o Kremlin, junto com a segunda onda de mobilização no evento dessa ofensiva. Assim, um derivado desse novo acordo é apertar os parafusos nos críticos dessa SMO, Special Military Operation, Operação Militar Especial. A guerra, né? Que lá na Rússia não pode chamar de guerra, é Operação Militar Especial. Aqueles que podem não gostar da saída das tropas de Enerhodar, o processo de fazer mais e mais decisões difíceis, ou seja, retirada de tropas, começou no Conselho de Segurança e já foi iniciado. O que ele está dizendo aqui? Que eles estão calando os críticos, os bloggers militares, aquelas pessoas críticas que estão criticando essas ações dos russos de retrair, né, de evacuar determinados lugares. Parece que isso daí é o que está sendo a ideia do Kremlin. O Putin, a essa altura, já está em modo, a única coisa que resta a ele é se manter no poder, o resto todo ele já não espera nada, né? Agora, ele está dizendo aqui que ele espera muita briga com esses próximos eventos aí, essas próximas decisões difíceis que a Rússia vai ter que tomar, né? Lembra que decisão difícil ele está se referindo, evidentemente, à retirada de Kherson. O general Surovikin, que é o comandante das tropas russas, falou que eles teriam que fazer
tomaram algumas decisões difíceis, e a decisão difícil que eles tomaram foi justamente recuar da margem direita do Dnipro, né? Isso aqui é um apoiador também, um blogger apoiador lá da Rússia, que está falando sobre a evacuação de crianças e mulheres de Armiansk, no norte da Crimeia ocupada, né? Então, aqui, nessa região aqui, Armiansk é a primeira cidade da Crimeia ocupada, né? Uma cidade bem aqui no norte da península, bem onde fica a passagem. Por que essa cidade é importante estrategicamente? Porque, lógico, né? Se os ucranianos forem retomar a Crimeia, eles têm que passar por Armiansk. Não tem alternativa, né? Além disso, tem um outro motivo também, que é o seguinte, dependendo do alcance do HIMARS, se você tiver um HIMARS com um limite de alcance só um pouquinho maior, você já consegue atingir Armiansk aqui a partir do lado direito do Dnipro. Então, eles estão esperando muitas ações ucranianas nesse sentido, né? Aqui o Defmon ele faz uma thread sobre isso, falando que os russos estão planejando melhorar a estrada que tem sobre a restinga de Arabat para permitir uma melhora na logística, né? Então ele está falando aqui, ó, esse círculo azul aqui é o alcance do HIMARS na margem direita, então dá para ver que chega em Armiansk. Isso é um dos problemas que o pessoal está mencionando. Só que, além disso, dessa passagem aqui, né, os russos podem usar também essa ponte aqui para atravessar para o lado de lá. Então, ou seja, a Crimeia não estaria totalmente isolada. Aqui ela está isolada, porque aqui qualquer coisa que passar aqui, os ucranianos podem atingir com HIMARS. Mas, através dessa ponte aqui, eles ainda podem passar. Só que tem uma ponte. E lembra, os ucranianos têm conseguido fazer coisas para destruir pontes por aí. Não dá, em tese, para atingir com HIMARS, ficaria mais longe do que o alcance do HIMARS. Mas talvez eles façam alguma operação especial, como fizeram na ponte da Crimeia, com caminhão e coisa e tal, para explodirem essa ponte. Talvez usem drones, enfim, é muito arriscado para os russos ficar só com essas duas coisas aqui de possibilidades de abastecer a Crimeia e o sul da Ucrânia, né? Então eles estão pensando, justamente os russos, está se discutindo isso em alguns Telegram russos, o uso dessa estrada aqui na chamada restinga de Arabat. Então essa restinga que você tem neste cantinho aqui, tá vendo? É uma coisa bem fininha que tem aqui, mas ela é contínua. Você vai daqui até lá em cima. Aqui em Renichesk tem uma ponte, tá? Aqui em Renichesk você tem pontes aqui para chegar na cidade, mas aqui já está mais longe do alcance do HIMARS, já está um pouco mais protegido, e são pontes curtas, né? Isso é uma outra coisa importante. Essa ponte aqui, ó, repara que é uma ponte relativamente longa, né? Então, é uma ponte que, em tese, é mais fácil de ser destruída e mais difícil de consertar. Essas pontes aqui são pontes bem curtinhas, atravessando braços de rio que tem aqui, né? Então parece que estão estudando isso, né? Ele tirou isso de um blogger russo, de um colaborador russo que está falando sobre isso, que estaria ajudando os russos a viabilizar isso daí, né? E aqui ele bota algumas imagens da região, dá para ver que é uma estrada de areia, né? Então é uma estrada que não é adequada para tráfego pesado, né? Não é uma coisa muito boa realmente, mas em tese é tudo terra, então dá para fazer toda essa reforçar essa infraestrutura e conseguir ali, né? E aqui tem essa aqui é a ponte grande, né? Aquela ponte que tem estrada ali. Então essa aqui é a única estrada que eles têm agora que não tem alcance do HIMARS, né? Mas eles sabem que pode estar, como ele fala aqui, está apenas um acidente de cigarro, né? De ficar normalmente impossível de ser usada, né? E mais uma vez fala sobre a necessidade dos ucranianos terem armas de alcance mais longo. Bom, vamos falar um pouco sobre Bakhmut, porque Bakhmut teve também muita novidade. Lógico, está tendo batalhas em todos esses lugares, mas a gente falou ontem que Bakhmut está muito quente, né, a batalha lá nessa região. E está emergindo um padrão curioso, né, que o pessoal está comentando aqui, né? Os russos atacaram Bakhmut, falharam. Aí foram atrás, contornaram Bakhmut, falhou também. Atacaram Bakhmut, falharam. Contornaram Bakhmut. O que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que tem realmente um padrão
Aqui, os russos tentam atacar frontalmente Bakhmut, aí falham. Aí eles tentam vir aqui por baixo, por Opitne e Ivanhard, e aí tentam vir por aqui e não conseguem também. Aí depois vão pela frente também, aí depois tentam aqui por cima. E nada disso eles conseguem avançar. No final das contas, eventualmente avançam um pouquinho, mas logo em seguida são repelidos pelos russos, né? E acabam perdendo tudo que eles levantaram. Inclusive tem um vídeo muito interessante do Reporting from Ukraine, justamente sobre essa batalha em Bakhmut, e ele explica justamente isso, né? Que os russos estão mais ou menos nessa linha aqui, e que o que eles tentaram ontem foi tomar Opitne e Ivanhard para vir por aqui, e os ucranianos fizeram um ataque de flanco aqui, e não conseguiram. Aí depois os russos conseguiram avançar um pouco aqui na frente, fizeram ataques grandes, conseguiram avançar alguma coisa, mas depois os ucranianos retomaram a coisa toda, expulsaram os russos completamente daqui. Então essa é a situação ali na região de Bakhmut. Parece que o último ponto foi os ucranianos conseguiram evitar essa última ofensiva russa, né, à custa de muitos russos. Por quê? Os russos estão fazendo esse ataque daquela forma, botando os ex-presidiários que assinaram contratos com o grupo Wagner para ir na linha de frente. Então eles acabam morrendo em grandes quantidades, como a gente está mostrando, e aparentemente até aqui nada, né? Não conseguiram tomar a cidade até aqui. É verdade também, e ele deixa isso claro aqui, que a Ucrânia também está dando muito valor à cidade, tá? Ele explica aqui que a Ucrânia está com 4 brigadas inteiras aqui nessa região, ou seja, isso indica que, de fato, a Ucrânia não pretende ceder Bakhmut, embora não seja uma cidade absurdamente estratégica, é aquilo que a gente mencionou, né? Uma vez tomada aqui, muito provavelmente os russos conseguiriam novamente chegar próximos de Ampil, Liman, Kramatorsk, Sloviansk, então seria realmente algo complicado perder essa cidade, né? Aqui mostra a localidade de Soledar, que fica a norte de Bakhmut, e os ucranianos atingiram a cidade ali, porque uma parte dela, uma parte aqui de Soledar está nas mãos dos russos, né? Então repara que isso aqui, houve bombardeio ucraniano nessa parte da cidade que está nos russos. A batalha em Soledar está mais ou menos nessa região aqui. Tem regiões que estão ocupadas pelos ucranianos, tanto que os russos estão bombardeando aqui, mas tem região também ocupada pelos russos aqui, né? E um outro movimento interessante em Mariupol estão passando vários comboios de unidades para Ruliapol, né? Ruliapol é essa cidade mais aqui em Zaporizhia. Essa cidade aqui ela está na mão dos ucranianos, mas existe uma grande concentração de tropas dos dois lados, né? Os russos estão aqui em Polory e planejam avançar nessa direção, e talvez os ucranianos também estão acumulando tropas aqui. Pode ser que planejem também alguma ação nesse sentido, ou seja, apenas defesa para evitar o avanço russo, né? É possível imaginar que isso daí é a ideia justamente de usar essas tropas aqui da região de Kherson para segurar essa fronteira aqui, segurar essa linha de frente aqui em Zaporizhia, mas vamos ver, né? Porque é natural que os ucranianos devem, em algum momento, avançar aqui em Zaporizhia. A gente já falou sobre isso, muito provavelmente em direção a Melitopol, ou talvez em direção a Volnovakha e Mariupol em seguida, né? Que seria aqui um outro caminho que eles poderiam seguir, né? O Defmon ele fez também uma thread sumarizando a situação na linha de frente. Então ele começa aqui com alguns detalhes sobre bombardeios e coisa e tal, falando que as próximas semanas vai ser de muita chuva e neve, então não vai ser um tempo fácil lá para o pessoal que está ali na linha de frente. Na Ucrânia, muita chuva e muita neve, e certamente a chuva e a lama vão dificultar avanços em qualquer lugar, né? Ele fala aqui um pouco sobre isso. Esse aqui não tem nenhuma novidade, tá lá a gente falou sobre aquele pequeno avanço ucraniano lá na região de Luhansk, não tem nenhuma grande novidade aqui. Aqui ele está falando sobre Bakhmut. Agora, o interessante que ele fala aqui é de Pavlivka, né? Que Pavlivka ainda está na mão dos ucranianos, então é outro lugar em que tá havendo uma grande batalha entre ucranianos e russos, aqui em Pavlivka, Vuhledar, né?
Como a gente falou, os ucranianos ainda têm uma parte da cidade, a outra parte está na mão dos russos, e está havendo muita batalha aqui, né? Já há vários dias isso, e ele complementa que a cidade está totalmente destruída. Infelizmente isso é a realidade nesse tipo de situação, mas que ainda está na mão dos ucranianos, está virando um cemitério para russos ali na região, né? Aqui ele fala também sobre ambos os lados estão acumulando tropas ali na região de Zaporizhia, ou seja, em Ruliapole. Ele fala que não sabe se isso vai ser uma operação apenas de informação ou se existem realmente planos para alguma ofensiva nessa área, né? Uma outra coisa interessante que ele fala aqui, a gente não tem tratado muito disso, mas está havendo também uma tentativa russa de avanço aqui em Donetsk, né? Não apenas aqui em Pavlivka e Vuhledar, mas também em outras regiões aqui. Porém, até aqui está tudo sendo barrado adequadamente pelos ucranianos, né? O Instituto para o Estudo da Guerra, ele traz aqui algumas informações interessantes sobre primeiro a questão do problema de Zaporizhia, né? Da planta elétrica nuclear de Zaporizhia. Vocês sabem, é aquela planta de Enerhodar, essa planta fica aqui. Ela foi tomada pelos russos logo no iniciozinho da guerra, né? E os russos têm operado essa planta em condições bastante complicadas. Vários bombardeios acontecem na planta, feitos pelos próprios russos, né? Porque é interesse dos russos atacar essa planta. Então, o mais recente foi nos dias 20 e 21, houve 2 bombardeios grandes aqui. O que ele fala aqui é 2 dias de bombardeio causaram danos amplos na planta elétrica nuclear de Zaporizhia, que é Enerhodar, né? E a IAEA disse que não há dano, não há risco imediato para a segurança, mas que a integridade dos reatores nucleares são realmente algo complicado. Os locais de armazenamento de combustível nuclear e etc, né? Então, é aquilo que a gente mencionou, né? Os reatores mesmo ficam nessa região aqui, que é justamente onde os russos fizeram uma base militar deles, botaram um monte de equipamento militar ali. O bombardeio foi nessa região aqui da planta elétrica, mas é lógico, isso daqui não quer dizer que... Tudo isso daqui serve justamente para dar apoio a esses reatores que estão aqui, né? Então é preocupante esse bombardeio, foi um bombardeio feito pelos russos, e isso é mais uma crítica que está acontecendo lá nessa região. Essa negociação já está há algum tempo. Como a gente viu, existe uma negociação já há algum tempo para os russos cederem o controle da IAEA, da planta de Enerhodar, para a IAEA, né? Que é a entidade da ONU. Ela passaria a operar aquilo ali. Ficaria uma área que nem russos nem ucranianos podem entrar, né? Como o Instituto para o Estudo da Guerra continua aqui, esses bombardeios que os próprios russos fazem na usina é provavelmente parte de um plano de informação russo tentando diminuir o apoio do Ocidente à Ucrânia e tentar colocar o controle russo da planta como essencial para evitar catástrofe nuclear, né? Então, é por isso que os russos atingem lá a própria usina, né? Agora, os russos estão tentando aumentar o seu controle sobre o espaço de informação com as propagandas deles, isso é natural, sempre fizeram isso, mas os próprios bloggers militares russos dizem que isso parece um gatinho contra um rinoceronte, né? E comparado com think tanks estrangeiros e organizações não governamentais e mídia independente e outros bloggers do Ocidente, né? Ou seja, realmente é uma coisa curiosa a gente perceber com essa guerra o quão fraca é a capacidade russa de influenciar a mente das pessoas de fato, né? Achava-se que eles teriam uma capacidade enorme de construir narrativas e coisa e tal. Muita gente disse até que foram eles que fizeram Trump ser eleito nos Estados Unidos e coisa e tal. Quando a gente percebe agora muito claramente que a capacidade deles de influir alguma coisa é mínima, né? Enfim, aqui está também aquela situação que a gente viu lá no reporte lá do blogger russo sobre o Kremlin está tentando controlar esses bloggers militares justamente porque ele sabe que vai ter que entregar a Enerhodar
e com isso ele quer evitar muitas críticas, né? Há uma denúncia de que russos planejam fazer ataques de false flag, de bandeira falsa, em infraestrutura de Belarus, né? Para tentar pressionar a Belarus a entrar na guerra com a Ucrânia, mas o Lukashenko não vai entrar, ele sabe que não ganha nada com isso, né? Ele fala aqui sobre a península de Kiburni, a gente já falou sobre isso, e também fala sobre aquele vídeo da pérfida dos soldados russos que se entregaram e coisa e tal. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, está causando uma confusão enorme isso lá na Rússia, porque eles descobriram depois que aqueles caras ali foram abandonados por um batalhão inteiro fugiu, deixou só aqueles caras ali, por isso que eles se entregaram. Foram 12 russos se entregando para 4 ucranianos. E aí isso gerou um monte de crítica lá na Rússia, né? Mas por que eles se entregaram? Porque o batalhão inteiro abandonou eles ali, eles não tinham para onde ir, não tinham munição, não tinham nada. Aqui só a notícia de que a IAEA disse que não encontrou dano crítico na planta nuclear de Zaporizhia, mas que desculpa, achei que fosse 2021, na verdade foi 19 e 20 as datas do bombardeio que houve lá, né? Agora, aqui é mais um blogger russo falando justamente sobre essa hipótese aí que vai acontecer com Enerhodar, né? Tem a tradução aqui, ó. O blogger é o Roman Saponkov e tenho em mente que esse cara aqui é russo, tá? Então a notícia que ele vai botar aqui é no sentido russo, né? Então coloca aqui, ó. A situação na planta nuclear de Zaporizhia, após considerados o bombardeio ucraniano numa linha crítica que poderia levar a um ataque, a um desastre completo ali, então ele está falando como se o bombardeio fosse ucraniano, a gente sabe que não é, né? E a notícia número 2, eu penso que a zona de segurança em torno da usina de Zaporizhia seria possível apenas ser aprovado por Washington. Isso foi uma afirmação feita pelo líder da Rosatom, que é a agência atômica russa. Ou seja, então ele conclui aqui, ou seja, isso parece que vai haver um novo gesto de boa vontade, está sendo preparado, né? O mais engraçado é que eu briguei com russofóbicos, né, com pessoas que são contra a Rússia, como o Bulba of the Thrones, que desde junho disse que tudo seria devolvido para a Ucrânia, inclusive a Crimeia, inclusive a rendição de Kherson. Eu considerei ele como sendo um maluco e um cara sem ideia, né? E agora, aparentemente, parece que de fato está se desenhando isso. A gente não sabe se vai acontecer, por hora são os russos suspeitando desse tipo de coisa, mas a gente sabe que tem várias coisas acontecendo ali, né? Lembra, alguns dias atrás a gente noticiou que eles evacuaram também a cidade de Enerhodar, né? Essa cidade aqui, que é onde moram as pessoas que trabalham na planta e dão suporte à planta, os civis e os russos que estavam nessa região já foram evacuados e o prefeito entre aspas, né, porque não foi eleito, é um prefeito que foi colocado lá pelos russos, também foi destituído do comando dele, né? Então, assim, parece que existe de fato a chance dos russos entregarem isso daqui para IAEA, né? Eu não imagino que vão entregar para a Ucrânia, mas entregar para a IAEA, para a ONU, né? A ONU ficaria responsável pela usina e ponto final, né? E esse monte de entregas que os russos estão fazendo está deixando realmente o pessoal lá com uma visão meio pessimista da coisa, né? Então, por exemplo, aqui, como diz o Dmitriev, que é ligado ao Raibar, ele está falando aqui justamente da questão da propaganda russa, né, da informação russa, está se mostrando incapaz de mudar alguma coisa, né? A ideia do rinoceronte contra um gatinho, não está conseguindo fazer nada na verdade. E ele chega à conclusão correta aqui, que o grande problema dessa história toda, por que a informação russa não está conseguindo mudar a cabeça das pessoas, principalmente porque ela está se chocando com a realidade. A realidade é muito diferente do que a propaganda está falando, né? Então ele fala aqui, olha só, o 2022 claramente mostrou que o problema não é propaganda, ideologia, soft power. É o fato de que realmente não tem nada para promover. A estrutura de gestão que a Federação Russa pode dizer é morta, né?
e até os seus mais duros suportadores, né, apoiadores, demandam que ela seja alterada. Então mesmo o pessoal na Rússia, quando olha para a Rússia, percebe que a Rússia não está funcionando, né? Então não adianta dizer aqui que é uma cidade nos céus e coisa e tal, que a Rússia é uma fortaleza da cristianidade e de valores tradicionais, mas no final das contas é um Estado que não consegue consertar janelas e que pilhou as indústrias e que está fora do seu orçamento e que não consegue produzir um drone a partir de... bom, eu não vou usar o palavrão aqui que ele usou, mas enfim, o que ele está dizendo é, no final das contas, o que está se mostrando é a ineficiência nua e crua da Rússia, né? E isso significa que qualquer tentativa de propaganda vai ser uma imitação. Como que está acontecendo agora? As pessoas estão simplesmente implorando por uma porção de convencimento, de propaganda que permitam que elas durmam num sonho de sonhos intoxicantes por pelo menos mais um dia, né? E não tem jeito, ninguém se pergunta a questão, o que a gente está falando para as pessoas? A realidade está aí fora. Para entender o que está acontecendo, você só precisa mergulhar na realidade. Eu recomendo que todo mundo visite isso, né? Ou seja, o que ele está colocando aqui é justamente aquela ideia que falou lá no Instituto para Estudo da Guerra, que a propaganda russa é um gatinho batendo num rinoceronte chamado realidade, não conseguem mudar nada, né? Tem um outro canal aqui, aí entrando naquele caso dos soldados que se renderam e acabaram mortos e coisa e tal, e o Veteran Notes está dizendo que qual que era a situação ali, né? E eles estão linkando isso com aquele caso dos 500. O que é 500? 500 é a dispensa porque a pessoa se recusou a lutar, né? Então eles chamam de 500 da cadeia e coisa e tal. Você lembra, a gente mostrou um vídeo agora há pouco tempo atrás dos russos que se recusavam a lutar e eram presos e coisa e tal. Mas aí o pessoal tá falando aqui que literalmente no verão todos os bloggers militares estavam revoltados com um grande número dos chamados 500, que recusam a ir para a guerra. Todo mundo estava falando sobre a necessidade de fazer alguma coisa, então eles começaram a fazer alguma coisa, né? Pressionem os homens, né? Obriguem eles a ir para frente de forma forçada, né? E a tragédia que aconteceu lá em Makivka foi que todos os bloggers estão agora com tanta pena e coisa e tal, é justamente uma consequência do fato de que esses mobilizados são simplesmente fracos em espírito, extremamente instáveis na batalha. Eu vou dizer isso em texto claro, eles apenas fogem no primeiro problema. No vídeo em Makivka a gente vê pessoas vestidas, equipadas com o body armor, né, com armadura de corpo, todo mundo tem um capacete, soldados que estupidamente se renderam para 4 ucranianos, né? Ele está usando o termo nazis aqui, porque você sabe, esse cara aqui é um russo que está falando isso daqui, né? 12 soldados equipados se renderam para 4 inimigos sem luta. E eu vou dizer mais, eles foram deixados sozinhos em Makivka, porque os próprios comandantes, os próprios companheiros deles, que também eram todos mobilizados, estupidamente abandonaram eles. O batalhão inteiro escapou. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? O pessoal estava reclamando que muitos soldados desistiam de lutar, não queriam ir lutar. Aí o pessoal forçou a barra, aí o Putin fez a mobilização, obrigou todo mundo a ir lutar. Só que aí você tem um pessoal que vai lutar, mas sem convicção. Quando tem o primeiro problema, o pessoal foge. E ele faz questão de avisar que esse pessoal aqui não estava faltando uniforme, não estava faltando arma, não estava faltando armadura, capacete, nada. Eles tinham tudo. E, no entanto, se renderam do mesmo jeito, né? Aqui uma outra crítica muito forte aos mobilizados, né? O cara está falando aqui sobre o vídeo lá de Makivka, né, da perfídia, e também a detenção de 2 mobilizados. Qualquer pessoa tem o direito moral de ficar com medo e se recusar a lutar e a se render. Outra coisa de acordo com as regras da guerra, isso pode acabar mal para eles, né? Ou seja, a pessoa tem o direito de fazer isso, mas pode acabar mal. Ele está colocando os dois casos como iguais, né? Ou seja, tanto um aviso para o pessoal que tenta se render, porque pode se render e acabar mal para eles, e também para o pessoal que se recusa a lutar e pode ser preso lá na Rússia, né? Aliás, só para fazer um parênteses aqui, tem gente dizendo que na verdade não foram os ucranianos que teriam matado os prisioneiros de guerra russos, mas seriam os próprios russos,
para justamente fazer essa propaganda de que, olha só, se você se entregar para os ucranianos, você pode ser morto e coisa e tal. Não sei, né? Me parece pouco provável, mas enfim. Eu vou dar um exemplo de por que eu não simpatizo muito com os mobilizados, né? Depois que a gente deixou a margem direita lá do Dnipro, lá em Kherson, né? Ficamos em numa localização ali próxima e os Mobiks, os mobilizados, ficaram próximos a gente. Unidade formada completamente do zero, com um oficial mobilizado no comando. Eu comecei a ver que isso não ia terminar bem quando eles minaram tudo no entorno deles com fios de armadilha, né? Isso perto das próprias casas deles, né? Os nossos soldados mais experientes sinalizaram onde estavam os acionadores, né? Além disso, eles botaram uma estação de abastecimento, ou seja, um tanque, né, com combustível para abastecer os carros da região ali, né? E a gente falou para eles, olha, esconde esse tanque de combustível e traz e abastece o equipamento um por um. É melhor do que você manter isso próximo das tropas, porque os ucranianos podem lançar um míssil para destruir tudo ali, né? E o cara falou, não, mas não sei o que lá, e coisa e tal. Aí na terceira vez que ele falou com o cara, que o cara aceitou deixar o caminhão mais longe das tropas deles. Mas o que ele está falando eu não tenho simpatia pelos mobilizados. Eu acho que até a maior parte deles tem boa intenção, mas no final das contas pode prejudicar mais do que ajudar, né? É aquele negócio, é uma aposta realmente complicada que os russos fizeram com essa mobilização. Bom, estão chegando aí uma grande ajuda militar da Suécia, 287 milhões de dólares em equipamentos militares, principalmente sistemas de defesa aérea, o que é uma coisa extremamente positiva. A OTAN também está aumentando a produção de armas para ajudar a Ucrânia, né? Já está cogitando o fim dos estoques da OTAN e dos Estados Unidos. Não é isso, tá? É porque, na verdade, está chegando próximo do chamado limite de segurança, né? A OTAN, evidentemente, não vai dar para a Ucrânia as armas que ela precisa para se defender. Então, está chegando próximo desse limite, eles estão aumentando a produção de armas justamente para atender a Ucrânia, né? E não só a OTAN, como os Estados Unidos também assinou mais de 2,6 bilhões em contratos para repor o arsenal deles, justamente para poder continuar também fornecendo armamento para a Ucrânia. Está tendo um papo por aí em alguns bloggers russos sobre um plano Marshall para a Rússia. Repara, já está se falando abertamente em a Rússia ceder de volta todos os territórios para a Ucrânia, com a garantia apenas que o Putin vai ficar no poder, e haveria um plano Marshall para a Rússia. Um plano Marshall, um plano de reconstrução, como houve para a reconstrução da Europa após a Segunda Grande Guerra. Já está prometido um para a Ucrânia certamente terá um plano Marshall para permitir a reconstrução do país, e parece que a Rússia está pleiteando isso, ou seja, o Putin colocaria o chifrezinho dele de volta dentro lá da casinha dele, e botaria o chifre para baixo, ficaria lá no Kremlin. A garantia que ele quer é que ele continue no Kremlin, não vai haver tentativa do Ocidente de derrubar ele, né, porque ele certamente vai ficar muito fragilizado, e que faria um plano Marshall para recuperar a economia russa. Eu não sei se isso tem alguma coisa de válido, mas desde que isso encerre a guerra e a Rússia pague as devidas compensações, eu acho justo. Acho injusto esse negócio de plano Marshall para a Rússia, acho que não deve ter mesmo não. E bom, uma última notícia, os russos foram acusados aqui pelo The Guardian de queimar corpos de soldados russos no lixão de Kherson. Isso é uma coisa que a gente já ouviu alguns relatos disso, né? Porque a Rússia ela promete uma indenização enorme para a família em caso de morte de soldado. Então o que tem acontecido muito é soldado que desaparece. Não tem a morte oficial computada lá pelos russos, justamente para não ter que pagar a indenização para a família, né? E isso daqui seria alguma coisa que encaixaria nessa história. Pode ser que isso confirme essa história, que os russos, ao invés de reconhecer a morte dos próprios combatentes russos, eles queimem os corpos para que esses combatentes fiquem desaparecidos, né? Fiquem sem nenhuma informação, e aí demora mais tempo até serem confirmadas as mortes, e daí o pagamento de indenização à família, né? Mas um absurdo, os caras não respeitam nem os próprios soldados.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.